Boa tarde, meus queridos irmãos e amigos, que Deus nos abençoe. Retornando aqui para continuarmos as reflexões bíblicas e agora em 2 Reis também, agora capítulo 8, referindo-se à Sunamita, e o tema é a Sunamita de volta com a restituição dada por Deus. A Sunamita de volta, porque na mensagem anterior ela teve o seu filho, ele cresceu, mas morreu, Eliseu orou, ele ressuscitou, Deus restituiu o seu filho e agora tem uma segunda restituição de outras coisas. Vamos ver como isso aconteceu. 2 Reis capítulo 8 diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país com sua família e vá morar onde você puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Então Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino. A própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar sua petição ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar até o verso 6. Aqui, meus irmãos, nós temos a restituição de Deus, parte 2. O tema é, voltando aqui, a Sunamita de volta com a restituição dada por Deus. Na verdade é a segunda restituição. O que aconteceu? Aquela mulher, ela teve uma visão do trabalho de Deus, da obra missionária de Deus, tão grande em seu coração, que ela se tornou hospedeira daqueles 2 servos de Deus, tanto de Geazi quanto de Eliseu. E eu imagino, meus irmãos, que ela fazia isso com mais pessoas, como nós temos na nossa Igreja Batista Shalom, muitas pessoas que fazem isso. Glória a Deus por isso. Então, isso é um dom de Deus, e Deus transformou esse dom na vida dela, multiplicou, aliás, em bênçãos para a vida de Eliseu, Geazi, para ela, para seu filho, para o esposo e, quem sabe, a descendência, porque depois não se fala mais, pelo menos eu não me lembro, se fala mais desta mulher, seu filho e seu esposo. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma mulher que foi avisada de uma fome que aconteceria por 7 anos. E ela foi para a terra dos filisteus. Imagina o que ela deve ter passado, as lutas, as dificuldades que ela tenha passado por causa da fome que estava acontecendo na região onde ela morava, em Sunem. Agora ela ficou esse tempo e voltou, e ela foi ao rei fazer a sua petição. E ela era corajosa, não era todo mundo que poderia chegar diante do rei naquela época. Ela chegou e falou: eu preciso conversar com o rei. Geazi, Deus providenciou tudo tão bem, que Geazi foi na frente dela e contou toda a história dela, contou a história de Eliseu, e quando ela estava terminando de contar, ela veio e falou: eu preciso falar com o rei. Continuando, nós verificamos, meus irmãos e amigos, que ela imagino que estava na agenda do rei receber aquela mulher naquele momento, mas ela se coloca diante de Deus. Eu imagino que ela tenha se prostrado diante de Deus e clamado: Senhor, restitui-me, eu vou só falar com o rei, mas eu sei que o Senhor vai na minha frente. É uma dedução minha, meus irmãos, pela forma como essa mulher agia. Aqui não tem um histórico de uma liderança espiritual feita pelo marido, pelo menos não aparece aqui. Ela está mais à frente, nenhum mal nisso.
embora eu entenda que o homem deve estar à frente da liderança espiritual da sua família. Mas tem alguns casos que a mulher, ela se destaca mais nessa área e ela, como dizem por aí, toma a dianteira e vai, e Deus abençoa também. Nenhum problema, eu valorizo muito o trabalho das mulheres na igreja, mas muito mesmo. São cooperadoras de Deus em todas as áreas, praticamente, quase todas as áreas dos ministérios na igreja, por onde eu tenho passado, e aqui não é diferente também. Deus tem levantado mulheres muito abençoadas e abençoadoras. Então, nós precisamos puxar esse exemplo de fé, de persistência, de confiança em Deus para nós hoje, e não é só para as mulheres. Eu chamo aqui todos os homens. Irmãos, acordemos, fiquemos mais vigilantes, fiquemos mais acordados, mais atentos para o que Deus tem falado aos nossos corações como homens. Vamos assumir o sacerdote como sacerdotes do lar que Deus tem dado. Se a sua esposa é sacerdotisa, você já confiou a ela isso aí? Não, nenhum problema quanto a isso. Mas se não há uma liderança espiritual na sua casa, está na hora, meu irmão querido, de tomar a frente diante de Deus e colocar a sua família diante do altar do Senhor, clamando a Ele, se prostrando diante dEle, se submetendo a Ele, levando sua família a um discipulado cristão, de aprendizado e prática da palavra de Deus. O mundo está cansado de teoria vazia. Teoria é muito boa, quando ela está ligada à prática. Quando a teoria fica dissociada da prática, a teoria morre. E é o que tem acontecido muitas vezes até dentro das nossas igrejas. Muita teoria, muita conversa sobre determinadas coisas, muitos discursos bonitos, muitas pregações bonitas, muitas reflexões. Nada contra você baixar as reflexões de outros pastores, de outros missionários. Tem muitos que acrescentam mesmo. São pessoas muito abençoadas e abençoadoras. Mas cuidado, meus irmãos. Se você não tem liderança espiritual no seu lar e você está baixando tudo que fala em Deus, você chama para sua casa e fica seguindo, você então não tem um norte certo. Você não tem uma definição certa. Precisamos ter uma definição correta daquilo que você quer e precisa espiritualmente. Meus irmãos, sejamos mais vigilantes nessa parte. Vamos nos achegar mais diante de Deus, como líderes do nosso lar, como sacerdote do nosso lar. Se você não é e você quer dizer, não, eu não quero, pastor, ser o sacerdote do meu lar, eu vou entregar a minha esposa, ora com ela, abençoa ela para que ela continue, mas não deixa sem uma liderança espiritual na sua casa. A liderança na igreja é vazia quando na sua casa você não é líder. Isso é verdade. Sou eu que estou falando, não. Muitas cartas do apóstolo Paulo diz, olha, o presbítero, ele tem que ser uma pessoa em que seus filhos são exemplo, em que não seja dado ao vinho, não seja uma pessoa, vamos dizer assim, que vai por vários caminhos. Vou resumir aqui praticamente isso, não está escrito dessa forma, mas estou fazendo aqui um resumo. Então é assim que nós precisamos ser, na condição de líder espiritual da nossa igreja. Aquela mulher se tornou a sacerdotisa do seu lar, e nós homens temos muito a aprender com a mulher sunamita. Ela não tem nome, mas ela tem vida de serva, ela tem vida de submissão, ela não tem um nome escrito aqui. Naquela época não era comum citar nome das mulheres em escritos bíblicos, não era muito comum. Pode ver que em vários textos bíblicos nós vamos ver citando a mulher cuxita, a mulher de Cuxi. Mulher cuxita, Cuxi era uma região da África, e ela tinha nome, mas não colocaram. A mulher sunamita, ela era mulher habitante de Sunem.
Mas isso não é mais relevante aqui. O mais relevante aqui é que ela era uma serva de Deus. Glória a Deus por isso. E o rei mandou restituir. Ela tinha tanta ousadia e fé que o rei viu. Eu tenho certeza que ele viu essa ousadia na vida dela. Fala, vai lá, está com um funcionário, um súdito, porque o rei tinha súdito. Vai lá, mede a sua terra. E tem mais, não devolve para ela só a terra não, devolve para ela todo o lucro que a terra deu durante esses 7 anos. Meus irmãos, muito mais do que ela pediu. Glória a Deus por isso. Aqui nós estamos falando de a segunda restituição que aquela mulher recebeu. A primeira foi o seu filho. E ali junto com a restituição do seu filho, a bênção espiritual, meus irmãos, do milagre. O milagre da ressuscitação. Ressurreição foi só de Jesus. Ressuscitação do seu filho. Glória a Deus por isso. E agora, Deus fala, olha, como você teve fé e persistiu, agora eu vou te dar tudo que você tem direito e mais todo o juro e a correção monetária durante 7 anos. E usou o rei para isso. Deus usa as autoridades a nosso favor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, a tua vida, de tal forma que nós possamos persistir em adorar ainda mais o nosso Deus a cada dia. Vamos orar? Vamos orar ao nosso Deus? Vamos ouvir um pouco dessa música e orar ao Senhor? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela libertação do Senhor. Obrigado, meu Deus. O teu amor fez o caminho de paz em nossas vidas, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Ó Deus, obrigado pela luz do Senhor. O Senhor é a luz do mundo. Obrigado, Pai. Abençoa nossas vidas, meu Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, porque o Senhor vivo está. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Vamos ouvir um pouco mais. Música do Senhor, música abençoada. Glória a Deus. Ó Deus, abençoa. Teu amor fez um caminho a nós, vida cheia, vivo está. Ó Deus, nós estamos falando de vida, Pai. Eu peço perdão às pessoas que estão enlutadas pela minha alegria, mas eu estou alegre no Senhor, meus irmãos. Eu estou triste também com os irmãos que estão enlutados, porque eu sei que a vida de parentes são coisas insubstituíveis, que foi para a eternidade e nunca mais voltará. Mas que Deus esteja consolando os corações de vocês. Ó Deus, abençoa as pessoas enlutadas. Ó Deus, abençoa as pessoas que estão sofrendo no leito da enfermidade. Como o Senhor realizou o milagre na vida do filho da sunamita, realiza um milagre na vida dessas pessoas para que elas sejam curadas. Nós oramos a Ti confiadamente, em nome de Jesus. Glória a Deus.